Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing e professora da Attus, e toda semana recebo convidados para conversarmos sobre temas que fazem parte do universo da Attus, como a inovação, o empreendedorismo e a educação. Aliás, você sabia que estão abertas as inscrições para o vestibular da Attus? Que tal começar 2024 cursando uma graduação que vai te trazer uma conexão radical com o mercado e um corpo docente experiente e atuante? Acesse o nosso site www.attus.edu.br e garanta sua vaga para a prova, que acontece no dia 18 de novembro, nos nossos campi de Passo Fundo e de Porto Alegre. Mas o nosso episódio de hoje é para pensar as nossas casas e também todos os espaços que nós ocupamos no cotidiano. Que todos gostamos de conforto e praticidade não é nenhuma novidade, mas você já parou para pensar o impacto que as construções têm no meio ambiente? O setor da construção civil é um dos principais responsáveis pelos impactos ambientais no mundo. Os dados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável informam que esse setor consome 75% dos recursos naturais, 20% da água nas cidades e gera 80 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. Cada vez mais empresas e mais profissionais da área estão investindo em materiais, tecnologias mais sustentáveis, e isso está mudando não apenas os impactos na natureza, mas também a nossa maneira de viver. Para entender um pouco mais como funciona a arquitetura sustentável, os investimentos feitos para que tenhamos construções comprometidas com o meio ambiente, nós convidamos para a nossa conversa aqui hoje 2 especialistas no assunto, o Mauro Tolguinha de Oliveira e a Eliká Deboni Seolim. O Mauro é engenheiro civil, diretor da Capitânia Investimentos Imobiliários e também foi fundador e foi presidente da Cooperativa da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Também foi por muitos anos vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Attus Talks, Mauro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E quem também veio conversar com a gente hoje é a Eliká Deboni Seolim. Ela é arquiteta, é mestre em arquitetura e doutoranda em engenharia civil. A Eliká também é proprietária da Eliká Arquitetura, conselheira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo e coordenadora e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Attus Educação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Eliká. Oi, Valesca. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também, poder compartilhar esse momento junto contigo e com o Mauro. Então vamos começar o nosso papo com um dado importante aqui para o nosso país, que é sobre arquitetura sustentável. Isso porque hoje o Brasil tem cerca de 3.500 construções certificadas com o selo verde. Ou seja, esses empreendimentos atendem critérios definidos por organismos nacionais e internacionais que envolvem a emissão de carbono, o aproveitamento de água da chuva e o uso de materiais que não impactam o meio ambiente. E uma dessas construções está localizada em Porto Alegre, que é o capital do estado do Rio Grande do Sul, que é o Ideia Bagé. Foi o primeiro edifício residencial no país a receber a certificação máxima nesse segmento. A GBC Condomínio Platina, do Green Building Council. A organização faz parte do World Green Building Council, que é o WGBC, criada nos Estados Unidos e com representações em 70 países. E o Mauro, nosso convidado de hoje, é quem está por trás desse investimento sustentável. Então, Mauro, a gente quer começar essa conversa, te pedindo para contar um pouquinho para a gente sobre essa ideia de investir numa construção que preza pela sustentabilidade. Eu até vou colocar mais uma coisinha a mais no que tu falaste. O Ideia Bagé está listado hoje como um dos 100 empreendimentos icônicos sustentáveis do planeta. Nós recebemos essa certificação. Não é uma certificação, é uma listagem pelo Green Building Council da Índia, que ele foi uma indicação do Green Council Brasil para a Índia, e agora no encontro do G20, que aconteceu em setembro, nós recebemos um documento dizendo que nós estamos listados como um dos 100 prédios icônicos do planeta. A rigor, o Ideia Bagé é o segundo Ideia. Tá? Ideia, para nós, é um conceito de prédio, que é esse conceito que nós vamos conversar agora,
sendo que o Ideia Bagé é o segundo. Nós já estamos com o terceiro quase terminando e estamos com o quarto em construção. Então, qual é o conceito? O conceito inicial nosso, lá, o ponto de partida, não foi sustentabilidade, né? O nosso ponto de partida foi o seguinte: tem estudos que mostram que o custo de morar num empreendimento, ao longo dos 50 anos de vida útil daquele prédio, o custo de morar nele, ou seja, conta de condomínio, conta de gás, conta de água, conta de energia, manutenções, pintura de fachada, limpeza de fachada, todas aquelas coisas que envolvem o morar num apartamento, nos 50 anos da vida útil, equivale a comprar um outro apartamento. Então, quando nós começamos a bolar o conceito ideia, o nosso ponto de partida foi o seguinte: o que nós podemos fazer para reduzir o custo dos 50 anos de vida útil de um prédio? Nós não pensávamos em sustentabilidade, nós não pensávamos em coisas verdes, nosso objetivo era esse. Daí nós começamos a pesquisar, começamos a bolar coisas, e daí nós vimos que a resposta para aquilo que nós estávamos procurando era o Green Building. Entendeu? Então, chegou um momento que nós invertemos a equação. Não, agora nós queremos um Green Building porque o Green Building vai nos trazer aquilo que nós estávamos procurando. Mas o ponto de partida inicial foi outro. O Ideia Bagé é um empreendimento pequeno, são 14 apartamentos de 100 e poucos metros quadrados, é um prédio de 2.500 metros quadrados de área total. É um prédio que, por exemplo, o custo de nós eventualmente certificarmos ele, em termos do custo unitário, seria um custo alto, nós fazemos, no geral, 1 ou 2 empreendimentos cada vez. Então, nós não tínhamos intenção de certificá-lo. Nós desenvolvemos o produto, lançamos a venda, eu tinha certeza absoluta que eu tinha feito um empreendimento que não existia no Brasil, e eu achava que não existia no planeta, porque eu pesquisava muito, estou sempre pesquisando coisas novas, e eu nunca tinha visto nada parecido com o que nós tínhamos projetado e estávamos construindo. Quando nós fizemos o material de venda do empreendimento, nós fizemos um press release, né? Uma das nossas estratégias da Capitânia, assim, nós fazemos produtos tão diferentes do mercado que nós passamos a ser notícia. E uma notícia vale muito mais do que uma publicidade, tem muito mais credibilidade. Então a gente faz press releases e contrata uma assessoria de imprensa e manda para jornalistas: olha, nós mandamos aquilo, está aqui, nós estamos fazendo um empreendimento assim, é o edifício mais sustentável do Brasil. Daí teve uma jornalista, a Jane Guerra, da Zero Hora, que antes de publicá-la me mandou um questionário quilométrico, que eu achei ótimo, fazendo uma série de perguntas. E entre as perguntas dela foi isso: ela disse: olha, vocês estão dizendo que esse é o prédio mais sustentável do Brasil, mas quem é que comprova isso? E daí eu fiquei, era eu que estava dizendo. Daí eu escrevi para ela: olha, Jane, é o seguinte, eu pesquisei isso aqui, mas realmente somos nós que estamos dizendo. E daí aconteceu uma coincidência muito grande. Eu tenho uma sobrinha que é arquiteta, e ela estava trabalhando comigo na construção desse prédio. E ela se empolgou tanto quando nós estávamos construindo o prédio, com todas as coisas que nós estávamos fazendo, que ela começou a pensar em ir adiante. Ela descobriu o GBC, ela fez um curso de certificação no GBC, ela era uma certificadora, mas ela também era nova, não tinha mercado. Porto Alegre não tinha empreendimentos de Green Building também, né? E a Jane Guerra tinha lançado aquela pergunta. Daí eu cheguei para minha sobrinha: Maureen, quem sabe a gente faz o seguinte, tu fez o curso e tu não tem cliente, né? Não tem prédio em Porto Alegre. Eu tenho um prédio que eu sei que é diferente de tudo, mas não tem a certificação. Quem sabe a gente faz um esquema diferente aí, né? Eu cubro todos os gastos, te pago algum honorário, mas vamos fazer um esquema mais camarada aí para a gente poder, porque o prédio é pequeno. Se eu botar um custo total de uma certificação, ele pesa muito no custo das unidades. E daí acertamos aquilo, ela fez todo o processo de certificação, que é um processo extenso, é trabalhoso, é muita documentação. Lógico que daí nós também, como o prédio estava sendo feito, algumas coisas nós começamos a alterar, direcionando por uma certificação melhor, né? Só que assim, nós vamos fazendo, vamos mudando. Ela foi fundando a documentação, mandou a documentação para o GBC, e tempos depois veio, não sei se você sabe como é que funciona, mas se monta todo um pacote de documentos, manda para o GBC,
Eles têm uma empresa de auditoria contratada que faz toda a auditoria da documentação e faz a pontuação, né? O esquema de certificação são uma série de requisitos, cada um tem a determinada pontuação, o número máximo de pontos, se o empreendimento cumprir tudo que está ali, seriam 110 pontos, e quando um empreendimento ele tem acima de 80 pontos, ele é platina. Quando saiu, nós mandamos a documentação, foi analisado, e um dia veio lá a nossa certificação. Eu disse, tio, essa é a nossa certificação. Eu disse, o que nós conseguimos? Ela platina. Eu, platina? Quantos tem no Brasil? Eu perguntei para ela. Ela disse, nenhum. Nós éramos o primeiro empreendimento. Bom, a coisa foi tão grande que o próprio pessoal do GBC entrou em contato comigo, porque eles nunca tinham visto um empreendimento assim. Ele disse que quando a documentação chegou da certificadora lá no GBC, foi um burburinho, eles começaram a chamar todo mundo, aqui, vem cá, vem ver isso aqui, porque nunca vimos isso. E eles gostaram tanto, ficaram tão assim, impactados com o prédio, que eles que nos indicaram para o GBC da Índia, para essa outra certificação que nós recebemos, essa listagem dos 100 icônicos. O prédio ele é muito diferente de tudo, pelo menos que eu até hoje conheço. Tá? Eu realmente não conheço nada igual. O que nós temos ali nesse prédio? Geração de energia através de painéis fotovoltaicos. Esse prédio tem 120 metros quadrados de painéis fotovoltaicos na cobertura dele. Ele gera 3 vezes a energia que a área condominial necessita. Ele é autossuficiente em energia na área condominial. Ele gera tanta energia que o excedente nós distribuímos para os apartamentos. Então, os apartamentos do prédio também têm 1/3 da sua necessidade de energia mensal gerado localmente pelo sistema fotovoltaico. Nós temos um sistema de aquecimento de água também solar, central solar. Nós usamos um sistema de painéis chamado de heat pipe, que aquecem 3.900 litros de água que estão armazenados lá no prédio naquele momento, aquecidos pelo sol. Esse sistema tem um backup a gás, que num inverno prolongado, um período sem muito sol, tem um sistema de apoio a gás que aquece parte daquela água, garantindo que o prédio sempre tenha água quente. O prédio também tem vidros especiais, os vidros da fachada oeste, são um breakzinho, né? O tipo de arquitetura do prédio a gente chama de arquitetura industrial. É uma arquitetura que basicamente é concreto, vidro e madeira. O prédio tem muito vidro, muito concreto e muita madeira. Então, nós fizemos assim a orientação solar dele, todos os dormitórios são nascente, todas as salas são poente. Poente e que tem muito vidro e tem muito sol, né? Então, se nós não fizéssemos nada, seria uma tremenda estufa. Então, todos os vidros poente são vidros especiais, vidros habitats, são vidros que filtram 50% da energia que entra no prédio. Então, ele aquece menos. Além disso, naquela fachada, nós botamos brises móveis. Esses brises permitem que, no verão, se proteja aquela área interna com os brises, impedindo que o sol entre, e no inverno abre e permite que o sol entre e aqueça o apartamento pela energia do sol. Todos os dormitórios que são nascentes têm vidros duplos insulados, então são isolantes térmicos e acústicos. O prédio, o revestimento externo dele foge do tradicional. Um prédio tradicional é feito de alvenaria, reboco por dentro, reboco por fora. Esse prédio é feito de alvenaria, reboco por dentro. Ele tem 5 centímetros de EPS, o popular isopor, colado por fora, na fachada, depois revestido com fibra de vidro, com cimentício, e é dado o acabamento. Então, a pessoa que mora nesse prédio mora dentro de uma caixa de isopor gigante. Então, ele é extremamente eficiente em termos de trocas de energia com o meio. Com isso, ele consome menos energia para se manter refrigerado. Nós revestimos o prédio, o acabamento final dele é uma tinta autolimpante. Então, esse prédio, por exemplo, ele não precisa ser lavado a cada 3 anos. Toda vez que chove, ele é lavado automaticamente pela chuva. Então, isso já é um custo enorme também, que se tem a menos. O prédio nós entregamos com chuveiros especiais, são chuveiros com certificações LEED, chuveiros que consomem menos da metade da água de um chuveiro tradicional. O prédio tem internet das coisas, o prédio está conectado na nuvem. Eu tenho online aqui no meu celular agora,
eu sei tudo o que está acontecendo no prédio, eu sei quanto que ele está gerando de energia hoje, quanto que gerou no mês, na semana, no ano, eu sei que temperatura está a água dos reservatórios dele hoje, qual o volume de água dos reservatórios, toda essa informação está online para todos os moradores. E lógico que houve algumas preocupações durante a construção também, né? Nós utilizamos madeira de reflorestamento, tem toda uma série de preocupações durante a execução também para diminuir impacto ambiental também na produção, né? Não só no uso, mas também na produção do empreendimento. Eu acho que, a grosso modo, seria isso. O prédio tem muito mais assim, detalhes, né, nesse sentido, mas eu acho que os grandes detalhes eu já coloquei aqui. Devo ficar à disposição das perguntas de vocês para eventuais outras explicações. Nossa, como é interessante a gente conhecer esse behind the scenes, né? Os bastidores do que aconteceu nessa história, nesse processo. Eu vou chamar um intervalinho bem rápido, a gente vai ouvir aqui uma mensagem, um recadinho da Actus e já retornamos, é bem rápido mesmo. Um dia me perguntei, e se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Inscreva-se para o vestibular de verão da Actus até 16 de novembro em actus.edu.br. Prova 18 de novembro. Actus Educação. Conexões de valor. Ok, pessoal, então retornando, né? Eu queria salientar um ponto que o Mauro trouxe na fala dele logo no início, em que ele falou da questão do custo e que, na verdade, a busca era por uma redução de custo. E eu até penso que é uma quebra de paradigma isso, né? Porque muitas vezes a sustentabilidade é acusada de gerar mais custos, né? De se tornar mais cara. E aqui o que o Mauro está nos trazendo é exatamente uma outra perspectiva. Então, Eliká, eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, dentro desse gancho, qual é o papel do arquiteto dentro desse contexto da arquitetura, né, sustentável e também até mesmo os desafios que a gente encontra no Brasil para conseguir tocar projetos desse tipo? Primeiro eu quero falar que eu achei muito interessante escutar a história também do Mauro, né? A gente sempre aprende muito mais com casos aplicados do que com uma teoria. Então é sempre bom escutar a história por trás, os behind the scenes. Eu vou falar aqui, não como especialista, porque não sou especialista em construção sustentável, mas como arquiteta, que eu acredito que todo arquiteto, urbanista, todo mundo envolvido na indústria da construção deveria ser inerente às nossas profissões pensar na sustentabilidade. Eu acho que o papel do arquiteto, eu pego da fala do Mauro, assim. O Mauro falou, eu comecei a fazer o edifício não pensando numa certificação ou num edifício sustentável. É nesse pensamento que a gente tem formado, que nós temos formado os alunos, assim, e pensando na formação de um arquiteto, dele pensar na sustentabilidade como algo inerente ao projeto. Algo muito importante é pensar na sustentabilidade desde o início, assim, do projeto, pensando, como o Mauro comentou, na orientação solar, que a gente fala, é a arquitetura bioclimática, né? Posicionar os ambientes de permanência prolongada, como os dormitórios, para uma orientação adequada, sol nascente. Quando eu tenho posicionamento de aberturas, que a gente entende, o empreendimento imobiliário, para um sol poente, eu tenho uma proteção passiva, né? Vai ter uma proteção com brise passiva. Eu posso movimentar os brises, mas ela não precisa de energia para fazer essa proteção. Não é uma climatização artificial. Então, toda essa estratégia de isolamento térmico, isolamento acústico da edificação, ela também é uma estratégia passiva. Ela está ali, ela não depende de energia, não depende de um acionamento, né? O edifício tem um melhor desempenho por si só com estratégias de projeto arquitetônico e de escolha de material, que são os dois, né? Então, o layout e os materiais já vão determinar um bom desempenho do edifício. Isso é papel do arquiteto, né? É pensar isso. Não é eu fazer um edifício, então, inteiro, uma caixa de vidro, como a gente viu alguns edifícios sendo feitos, uma caixa de vidro, e aí depois eu vou botar um ar-condicionado, placa solar fotovoltaica, e isso vai ser a sustentabilidade. Eu vou ter um equipamento com eficiência energética. Só nessas estratégias que o Mauro comentou, o próprio edifício já economiza, deixa de ter que usar a energia, deixa de ter que usar a própria água, né, usando uma tinta autolimpante. Então eu já estou usando os recursos de uma maneira muito mais racional, né? Estou sendo mais racional nesse uso dos recursos, e muito importante, não só no início, né, na obra, é ao longo do ciclo de vida, porque como o Mauro falou, eu tenho
uma vida útil da edificação é de 50 anos, no mínimo, né? Ela vai durar mais do que isso, mas ela vai durar, tem uma vida útil estabelecida de 50 anos. Imagina o custo que eu tenho para manter essa edificação quando eu tenho as escolhas erradas do material. Não pensei isso lá no começo. A escolha dos materiais para a obra também é muito importante. Então, o processo de construção, né, é pensar, e a gente já tem pensado, a gente tinha uma estratégia que era no ciclo de vida de pensar do berço ao túmulo, e agora a gente já tem pensado do berço ao berço, pensar nessa edificação ao longo de todo o ciclo. Como ela nasce, como ela vive, como ela vai ser desconstruída em um futuro ou reutilizada, né, as edificações novas. E aí, pensando nesse sentido, eu acho que esse desafio do custo, que é um dos maiores desafios, é custo de investimento para o edifício ser sustentável, porque mesmo que esse edifício não fosse certificado, ele já seria um edifício sustentável. O papel das certificações, ele entra muito para nos auxiliar a comparar, a estabelecer critérios. Como o Mauro falou, quem está dizendo que é sustentável, né? Sustentável com base em que critérios? E o LEED, né, o próprio selo do Green Building, ele é um dos selos que avalia a sustentabilidade. E sustentabilidade vai estar olhando não só para essas estratégias que a gente falou de eficiência energética, né, e de conforto, mas ela olha para muitas outras, que são essas pontuações, né, localização do edifício, toda a parte de contratação, ela tem critérios mínimos que precisam atender ali, ambiental, social e econômico do edifício. Então, estabelece um plano para a gente poder conversar. Qual é o edifício mais sustentável? Tem o selo platina. O outro selo, o que eu preciso para atingir isso? Né? É como a gente, uma analogia, comparar os equipamentos de eletrodomésticos antes de ter o selo Procel. Como que a gente sabia qual era o melhor ar-condicionado? Hoje faz tempo, né? A gente tem um selo que mostra ali o desempenho, A, B, C. Facilita a nossa conversa. Eu vou responder junto, que eu acho que um dos desafios, primeiro é essa compreensão do que é sustentável, né? Ainda, tanto pelos arquitetos e engenheiros, acho que o pessoal da construção civil já entende muito mais, mas a gente tem uma construção bem tradicional no Brasil, e segundo é do nosso cliente enxergar o valor agregado, assim, enxergar valor nisso. Eu acho que está começando isso, eles estão começando a comprar pelo valor, enxergar ao longo do tempo as vantagens que eu vou ter, operando, morando, comprando um edifício que é sustentável, porque ele vai ter vantagens ao longo do tempo, né? Mesmo que elas sejam econômicas. Eu poderia falar em vantagens de conforto, né? Esse edifício tem conforto térmico, tem conforto acústico, né? Tem conforto lumínico, vai ter uma série de confortos, mas também, e eu acho que o brasileiro vê muito isso, essa questão do valor econômico, né? Eu vou ter uma economia de energia, seja na operação das áreas comuns, ou na própria operação do meu edifício. Fora que poderia enxergar valor também da gente construir de uma maneira diferente. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, é a gente pensar, o nosso cliente, o nosso comprador, enxergar esses valores. Eu acho que é algo que tem começado, assim, principalmente nesse setor residencial, né? Que o custo mesmo do Green Building, eu acho que é um dos maiores, se torna alto para um empreendimento residencial. Incrível como a questão da inovação e da tecnologia está realmente em tudo, né? Em todas as perspectivas, em todas as profissões, em todas as carreiras, as atividades, a gente percebe uma evolução muito rápida, né? Eu estou entendendo que a própria evolução tecnológica e a inovação no desenvolvimento dos materiais que são usados nas construções, das técnicas, etc., provavelmente deve ter viabilizado tudo isso, que talvez não fosse tão viável tempos atrás. Faz sentido isso, Mauro? O que você tem a nos dizer sobre essa questão de inovação, tecnologia aplicada a esses projetos? Uma vez eu vi uma entrevista do Jobs. Os caras perguntaram para ele, como é que sacou, como é que inventaram o iPhone? E ele disse, olha, na realidade nós não inventamos o iPhone. O nosso grande mérito foi juntar uma série de tecnologias que já existiam e colocá-las todas num aparelho telefônico. Longe de querer nos comparar com Jobs, né? Mas um dos grandes méritos que nós tivemos foi justamente isso. As tecnologias estão aí. Isso que a Érica falou também, né? As tecnologias estão aí. Agora, tem que ter o conhecimento, a vontade e a coragem, né, de colocá-las todas a trabalhar junto. Algumas coisinhas, só observações sobre o que vocês colocaram. Primeiro, tu falasse do custo, tá? O custo do empreendimento é maior. Ele é menor no longo prazo. Se tu somares custo de construção, custo de utilização. Porque, é óbvio, a rigor, se tu pegar numa coisa mínima, assim, tu pega um prédio tradicional e acrescenta uma série de itens.
acrescenta fotovoltaico, acrescenta heat pipe, então é óbvio que ele custa mais caro. O grande desafio está naquilo que a ele colocou também, o seguinte, que é tu passar para o mercado a noção de valor disso, porque o custo é mais caro. O que nós tentamos fazer, se nós tínhamos consciência desde o início, que nós não íamos conseguir cobrar mais no primeiro momento por isso. Estrategicamente, o que a Capitanes colocou foi que nós vamos largar pelo mesmo preço que os outros estão vendendo, entregando muito mais, é óbvio que nós vamos estar reduzindo a nossa margem. Mas nós estamos tentando criar um mercado que não existe. Que não existe, ninguém sai de casa, hoje eu vou comprar um apartamento sustentável. Não existe isso. Então nós estamos tentando criar isso, tentando mostrar valor, mostrar para as pessoas, olha, se tu sair e se tu comprares isso, nos 50 anos de vida útil, que tem aquele conceito de vida útil, não é que o prédio vai durar 50 anos. Quer dizer que daqui a 50 anos tem que dar uma recalchutada geral nele, né? Mas ele vai durar mais do que 50 anos. Mas nesses 50 anos da vida útil, que é aquilo ali que está apresentando para o teu comprador naquele momento, ele vai ter um custo mais baixo. Para você ter uma ideia, eu fiz umas contas que era o seguinte, se tu pegar o mesmo prédio, exatamente o mesmo prédio, construir ele do lado do Ideia Bagé, tu tem o Ideia Bagé e tem só o Bagé ali do lado. Exatamente o mesmo prédio, o mesmo layout, tudo igual. Morar naquele prédio ao lado custaria R$10 mil a mais por ano por apartamento do que morar no Ideia Bagé. É isso que nós estamos entregando. Entende? E eles falaram também de esquema de aproveitamento. Eu esqueci de citar uma coisa importante. Nós, obviamente, recolhemos toda a água da chuva, botamos em cisternas e usamos para irrigação. Só que nós somos muito além. Sabe quando tu está caminhando na rua, às vezes, tem aqueles pinga-pinga de ar-condicionado que a gente fica desviando para não cair na nossa cabeça? Nós canalizamos aquilo tudo e botamos na mesma cisterna que recolhe a água da chuva. Um aparelho de ar-condicionado ligado 10 horas por dia num verão de Porto Alegre, ele gera quase 20 litros de água. Aquele pinga, pinga, pinga ali, são quase 20 litros de água. O Ideia Bagé precisa de 300 litros de água por dia para regar os jardins dele. Se 15 aparelhos ar-condicionados forem ligados num dia de verão no Ideia Bagé, eles vão gerar os 300 litros de água quente que nós precisamos para regar o jardim do prédio. Nossa, que incrível, hein? É holístico o projeto, né? Tem que pensar em tudo, né, Mauro? Eu tinha consciência que eu tinha algo que não existia. E continuo com isso. Só que eu também, falando também aquilo que da Erika falou, da evolução, né? Como eu falei, o Ideia Bagé é o segundo Ideia. O primeiro nós fizemos há mais de 7 anos e foi uma escola para nós. Nós pegamos um prédio que nós já tínhamos um projeto arquitetônico e adaptamos eles a um conceito. O Ideia Bagé, não. Nós tínhamos todo o conceito e passamos todos os parâmetros para o nosso arquiteto. Olha, tem que pensar nisso tudo aqui. Tudo isso aqui vai ser feito. Entende? Eu trabalhei junto com o arquiteto, porque tinha toda essa parte de engenharia e de fotovoltaico. Poucas pessoas entendem disso, desses painéis, tudo. Eu já estava escolado naquilo ali. Né? Então, eu fiquei trabalhando junto com o Flávio e nós desenvolvendo aquilo tudo ali. Olha, que interessante até o que o Mauro trouxe da questão mercadológica, né? De como que o mercado, né, os clientes, a LK também trouxe isso, né? A resistência dos clientes, né? Como mostrar valor, como vender a ideia, digamos assim, né, no mercado. E aí eu pergunto, como é que vocês enxergam, né, a evolução disso? Vocês acreditam que as construções sustentáveis vão se tornar mais comuns no futuro? Isso vai começar a ser mais requisitado pela sociedade, pelos próprios clientes? LK, como é que você vê essa questão, ou o Mauro também, né? Pegar opiniões dos dois sobre isso. Porto Alegre, com certeza isso vai acontecer. Que Porto Alegre aconteceu uma coisa muito interessante. O Ideia Bagé, ele é coberto com painéis. Ele tem todo um plano inclinado lá em cima, que tem todo o sistema fotovoltaico. Porto Alegre, até antes do Ideia Bagé, se tu cobrisse a cobertura do empreendimento, um prédio, a prefeitura considerava aquilo ali como sendo um andar útil. Então, aquele andar seria considerado no cálculo de aproveitamento e de cálculo de altura do prédio. E, na realidade, nós só estávamos colocando equipamentos lá, nós não íamos utilizar aqui. Então, nós tínhamos que montar todo um processo junto à Prefeitura de Porto Alegre, mostrando para eles, olha, nós estamos fazendo um prédio
que vai gerar energia, um prédio verde. Nós vamos cobrir ele, mas aquela área embaixo não vai ser utilizada por ninguém. Ela continua sendo a mesma, né? Não tem uso. Nós demoramos alguns meses, conseguimos aprovar essa ideia junto à prefeitura, e a prefeitura, obviamente, criou daí um regulamento que passa a valer para todo mundo, não só para nós. Quem quisesse fazer empreendimentos desse tipo, seguindo o tal regulamento, poderia fazer. Mas eles gostaram tanto do que nós propusemos que a Prefeitura de Porto Alegre criou um projeto de incentivo à construção sustentáveis em Porto Alegre. A capa do projeto que foi enviado para a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre era uma foto do Ideia Bagé. Então é o seguinte, hoje Porto Alegre tem um sistema seguinte, prédios que se encaixarem dentro do sistema de pontuação da Prefeitura, conforme o nível lá, a Prefeitura tem um cálculo diferente do GBC, mas conforme o nível que se alcançar ali, por exemplo, o prédio pode ter mais altura, permitir que a empresa compre mais índice construtivo da Prefeitura, diminui o IPTU dos moradores futuro por prédio ser sustentável. Entende? Então, Porto Alegre criou um programa de incentivo e, com isso, com certeza, Porto Alegre vai ter muitas edificações sustentáveis. Ele cai, então, olha, vamos pegar essa ideia aí, né, que o Mauro nos trouxe, até trazendo de Porto Alegre, mas queria que tu falasse um pouco mais no geral também, e em outras cidades, outras localidades, né. Também, o que tu deixaria de recado para os novos arquitetos, até mesmo os nossos estudantes, né, o que eles precisam vislumbrar e observar, prestar atenção para poder se desenvolver nesse futuro da arquitetura? Eu fico pensando, tu perguntasse se as edificações serão sustentáveis, eu fico pensando como não ser, porque a gente vive num ambiente com recursos limitados, e nós, arquitetos, engenheiros, nós fazemos o ambiente construído, né? Então a gente vai utilizar esses recursos que eles estão limitados. Eu nem estou falando de mudanças climáticas, a gente não está nem entrando nesse aspecto. Poderíamos entrar, mas nem entrando nesse aspecto, os recursos para construir os edifícios são limitados. A gente tem um mundo, né? Um planeta, por enquanto, para explorar. Então, e pegando aquele sentido de desenvolvimento sustentável que a ONU coloca lá em 87, que fala que o desenvolvimento sustentável é nós consumirmos os recursos hoje sem comprometer a capacidade das gerações futuras se desenvolverem. Não é bem assim a frase, né? Uma adaptação que eu fiz, mas não tem como não ser sustentável. Na graduação mesmo, se discute, é algo a mais ou algo que deveria ser inerente ao projeto? Então, acredito que não tem como não ser. E vivemos nesse ambiente limitado, precisamos usar de forma melhor os nossos recursos. Acho que o que o Mauro colocou, eu estava pensando, todos os stakeholders, todo mundo, a prefeitura, os órgãos governamentais, eles precisam incentivar. Dessa maneira que o Mauro falou. Eu não sabia de Porto Alegre, mas eu sei que Santa Catarina também. Se você botar, por exemplo, placa solar fotovoltaica, tem redução de imposto, tem uma questão de tributação ali que é favorecida. Essa própria questão que o Mauro comentou da Prefeitura de Porto Alegre, são essas inovações. A gente tem muita tecnologia sendo desenvolvida, mas a parte da tinta, os painéis fotovoltaicos que estão muito mais em conta hoje, né? Quando eu me formei, tu botava um painel numa casa e olha, nossa, e hoje o custo dele é muito mais barato. Então, a gente tem a tecnologia dando um suporte, mas a gente precisa que esses outros envolvidos, como os governos, incentivem. Então, criem formas de ganhar índice, criem formas de reduzir tributação. Em outros países tem exigências também. Como a gente tem exigência para equipamento, em outros países tem uma exigência para certificação. No Brasil tem o selo da Caixa, o selo azul da Caixa de Sustentabilidade, que é um selo nacional. Reduz taxa de juro, por exemplo, para financiamento, quem tem o selo. Então, são incentivos que vão estar lá nas entidades governamentais ou bancos, por exemplo, né? Eu acho que é outro setor que vai entender melhor e que essa publicização, né, do que é sustentabilidade, como está sendo feito com o Ideia Bagé, e precisa ser feito para os clientes se darem conta, olha só, sustentabilidade não é no edifício só, é 50 anos, né? A gente está falando, como o Mauro falou, 50 anos vida útil, mas ele não é que ele vai acabar, né? Mas eu vou consumir essa energia durante todo o ciclo de vida, que vai ser o maior custo, por exemplo, de energia, não é só na produção, é ao longo do consumo que eu estou utilizando o edifício. Eu acho que isso tem um papel importante de conscientização dos clientes, então é outro envolvido que precisa se conscientizar. E aí, trazendo para nós profissionais que já estão atuando e profissionais que estão em formação, é entender que não é uma opção, que precisa
entender, se formar, se capacitar em constante atualização. É uma atualização constante que precisa ser feita. E pegando o gancho do Mauro, ele falou, o projeto, a importância do projeto mesmo, né? O projeto foi feito desde lá do início com uma série de requisitos, por mais que não fosse para a certificação, mas ele já era pensado para ter uma redução de consumo mais eficiente de tudo, né? De todos os recursos, né? Materiais, humanos, energéticos, trazer mais conforto para o cliente e dessa parceria entre quem faz a indústria da construção, entre todo mundo, né? Seja o arquiteto, o engenheiro civil, desde o início, né? O engenheiro eletricista, todos os agentes da construção civil pensarem no edifício. O edifício passa a funcionar, em partes, né, como uma máquina. O Mauro está falando, eu acompanho aqui o que o edifício está gerando de energia. Ele passa a ser um organismo, uma máquina que eu acompanho com o uso da tecnologia ali ao vivo, como a gente faz com outras tecnologias, um carro, né, uma casa, enfim, outras tecnologias. Então, acho que nós profissionais precisamos estar sempre em busca dessas atualizações e na graduação, durante a formação, experimentar, se informar, assim, muito, mas experimentar essas estratégias. A gente está num ambiente na graduação que você consegue simular, por exemplo. Não vai ter o custo de construir. Vai estar fazendo um projeto para se experimentar, projetar um edifício sustentável. Então, acho que esse é um papel bem importante. Olha só que interessante essa fala da LK, né, e do próprio Mauro, nos mostra que o futuro será sustentável, não tem outra saída, não tem outra alternativa, né, nós precisamos repensar e diminuir a pegada que estamos deixando aí para as futuras gerações e isso passa por vários aspectos, inclusive pela arquitetura e como é importante também a atuação do poder público para viabilizar, né, que essas ações realmente se tornem realidade. Isso conecta muito com o conceito de ESG, né? Do Environmental, Social and Corporate Governance, que é um conceito que nós trabalhamos, inclusive, aqui nos nossos episódios do Atitudes Talks. Tivemos uma série com 4 episódios. Se os ouvintes se interessam por esse tema, podem buscar esses episódios que, com certeza, corroboram, né? Com muitas das informações que a gente está trazendo aqui hoje. A conversa tá ótima, mas estamos chegando ao final de mais um episódio do Atitudes Talks. Passou voando, né? Essa conversa super interessante. Hoje nós recebemos, então, o engenheiro Mauro Tolguinha de Oliveira. Mauro, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. A Atitudes agradece demais por ter aceitado o nosso convite e por trazer tantas informações relevantes e importantes pra gente. Nada, foi um prazer. Se precisarem de mim novamente, só convidar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. LK, foi muito bom também de falar contigo. Muito obrigado, pessoal. Com certeza será convidado novamente, né? Tem um universo aí pra gente debater ainda. Também quero agradecer a presença da LK Deboni Ceolin, nossa coordenadora do curso de arquitetura da Unidade de Passo Fundo. LK, muito obrigada pela tua participação. Volte sempre também, né? E obrigado pelas contribuições para esse episódio. Eu que agradeço, é um prazer, Mauro e Valesca. Eu acho numa próxima oportunidade a gente conseguiria conversar mais de perto, até em Porto Alegre, visitar o edifício. Vale a pena. Que ótimo. Olha aí, ó, vamos organizar essa visita então, né? E para os nossos ouvintes, a gente lembra que toda semana o Atitudes Talks tem um episódio novo nas principais plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe nossos conteúdos, deixe seus comentários, pode trazer sua opinião, pode trazer sugestões de temas também para novos episódios, diga o que você achou do nosso bate-papo e também não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, acesse, curta, compartilhe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn também. Você pode também conferir tudo sobre os nossos cursos, nossos diferenciais no nosso site www.atitudes.edu.br e lá também é onde você faz a sua inscrição para o vestibular da Atitudes. As inscrições são até o dia 16 de novembro e a prova no dia 18 de novembro, então, para o vestibular 2024. Muito obrigada a todos, um abraço e até o próximo episódio. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.